Estamos estudando o livro Céu e Inferno, da obra básica de Allan Kardec. Estamos na segunda parte do livro, capítulo 7, Espíritos Endurecidos. E hoje a comunicação do espírito Xumene. Então, vamos à leitura e aos comentários. Sob esse nome, um espírito se apresenta espontaneamente ao médium, habituado a este gênero de manifestações, pois sua missão parece ser a de assistir os espíritos inferiores que o seu guia espiritual lhe conduz, no duplo propósito da sua própria instrução e do progresso deles. Interessante. Quem sois? Este nome é de homem ou de mulher? De homem, e tão infeliz quanto possível. Sofro todos os tormentos do inferno. Mas se o inferno não existe, como podeis sofrer-lhe as torturas? Pergunta inútil. Interessante também, né? Compreendo, mas outros precisam de explicações. Isso pouco me incomoda. O egoísmo não será uma das causas do vosso sofrimento? Aí, interessante que aquele que estava fazendo o diálogo percebeu essa dose de egoísmo no espírito e propõe a ele refletir se o egoísmo não era uma das causas do seu sofrimento, né? E ele responde: pode ser. Se quiserdes ser aliviado, começai repudiando as más tendências. Não te incomodes com o que não é da tua conta. A gente nota aí que é muito comum isso no trabalho de comunicação espírita, onde os grupos terapêuticos têm a missão de dialogar com esses irmãos, né? Principia orando por mim, como praticas com os outros, e depois veremos, responde o Espírito. A não me auxiliardes com o vosso arrependimento, a prece pouco valor poderá ter. Mas falando em vez de orares, menos ainda me adiantarás. Olha só a inteligência desse irmão. Então, desejais adiantar-vos? Talvez. Não sei. Vejamos o essencial, isto é, se a prece alivia os sofrimentos. Unamos, então, os nossos pensamentos com a firme vontade de obter o vosso alívio. Aí diz o Espírito, vá lá. Depois da prece, estais satisfeito? Não como fora para desejar. Mas o remédio aplicado pela primeira vez não pode curar imediatamente um mal antigo. É possível, responde o Espírito. Quereis voltar? Se me chamares, aí vem
uma instrução do guia do médium. Filha, terás muito trabalho com este espírito endurecido, mas o maior mérito não advém de salvar os não perdidos. Coragem, perseverança e triunfarás, afinal. Não há culpados que não se possam regenerar por meio da persuasão e do exemplo visto, como os espíritos, por mais perversos, acabam por corrigir-se com o tempo. O fato de muitas vezes ser impossível regenerá-los prontamente não importa na inutilidade de tais esforços. Eu gostaria de fazer um comentário pequeno. Muitas vezes, no diálogo com os espíritos, alguns casos bem específicos, levamos algum tempo conversando com eles toda semana. Referindo a 2 espíritos, particularmente, esses 2, mais de 1 ano, conversando com aqueles 2 espíritos. E ao final de um tempo como 1 ano e poucos meses, conseguimos fazer com que eles abrissem a possibilidade de avaliar se seria bom para eles o contato com a espiritualidade e também o contato com orientações novas. Então, por mais apegado que esteja o espírito a uma determinada situação, citando um exemplo, nós estamos falando aqui de espíritos endurecidos. Muitas vezes, um obsessor. Ele vem de algumas vidas até junto à presença daquele espírito que agora está encarnado, e ele fica ali junto a ele e perseguindo ele de maneira constante. Então, ao contato de um primeiro diálogo, o espírito muito mal permite que se fale com ele. Muitas vezes, dando murros na mesa, gritando, esperneando, mas com o passar do tempo, esse irmão vai abrandando os sentimentos e nós vamos conseguindo penetrar o seu coração. Com certeza, não podemos julgar, porque podemos ter a possibilidade de ter passado pelo mesmo caminho. Mesmo a contragosto, as ideias sugeridas a tais espíritos fazem-nos refletir. São como sementes que cedo ou tarde tivessem de frutificar. Não se arrebenta a pedra com a primeira marretada. Isto que te digo pode aplicar-se também aos encarnados, e tu deves compreender a razão porque o Espiritismo não faz imediatamente homens perfeitos, mesmo entre os adeptos mais crentes. Então, um comentário, gostaria também de ouvi-los. Claro, não há como alguém se transformar de um momento para o outro. Aliás, nós estamos nesse processo de melhoramento há algumas vidas. É preciso, sim, uma caminhada longa
e somente através do conhecimento que traz para nós o discernimento, o entendimento, é que iremos mudar. O conhecimento é a instrumentação da mudança. A crença é o primeiro passo, vindo em seguida a fé e a transformação a seu turno. Mas, além disso, força é que muitos venham revigorar-se no mundo espiritual. Entre os espíritos endurecidos, não há só perversos e maus. Grande é o número dos que, sem fazer o mal, estacionam por orgulho, indiferença e apatia. Estes, nem por isso, são menos infelizes, pois tanto mais os aflige a inércia, quanto mais se veem privados das mundanas compensações. Intolerável, por certo, se lhes torna a perspectiva do infinito, porém eles não têm nem a força, nem a vontade para romper com essa situação. Referimos-nos a esses indivíduos que levam uma existência ociosa, inútil, a si como ao próximo, acabando muitas vezes no suicídio, sem motivos sérios, por aborrecimento da vida. Em regra, tais espíritos são menos passíveis de imediata regeneração do que os que positivamente maus, visto como estes, ao menos dispõem de energia e, uma vez doutrinados, voltam-se ao bem com o mesmo ardor que lhes inspirava o mal. É interessante essa colocação do livro, porque aquele que está na inércia, paralisado, ele tem muita dificuldade de iniciar uma atividade, por exemplo, de mudança. Para ele, aquela condição é quase impossível de sair. Claro que ele sairá. Mas aqui está dizendo que muitas vezes, e isso nós fomos testemunhas durante quase 30 anos de trabalho, que muitas vezes aquele que é o perseguidor de alguém, ou aquele que é o anticristão, e tantas são as bandeiras que se erguem, e aquele ser tão endurecido, muitas vezes no mal, ele desperta e se levanta do erro com a mesma energia que ele tinha antes. Então, é a ação, né? O movimento, o querer que faz a situação. Aos outros, muitas encarnações se fazem precisas para que progridam, e isto pouco a pouco, domados pelo tédio, procurando para se distraírem qualquer ocupação que mais tarde venha transformar-se em necessidade. Nós estamos encerrando essa parte dos espíritos endurecidos.
e vamos, logo após os comentários finais, iniciar o capítulo 8, Expiações Terrestres. Aguardemos, então, os comentários finais desta comunicação. Alguém gostaria de fazer um comentário final? Me chamou a atenção a petulância desse espírito, né? Aí deu para sentir bem o que é um espírito endurecido. Ele não denota nenhum sofrimento, né? Ele ali se aproximam dele para tentar ajudá-lo e ele pede oração assim com muita arrogância, né? Aí eu me admirei dele ter melhorado com a oração, porque perguntam para ele, né? Estás satisfeito? Aí ele responde, não como fora para desejar. Quer dizer, mesmo nesse estado dele de endurecimento, ele ainda é beneficiado pela oração, né? Me chamou a atenção isso, que mesmo com toda essa arrogância, de certo ele foi levado ali para isso, né? Para ver se começa a amolecer o couro, né? Isso. Aí revela também a força da oração, né? O quanto que a oração é importante. Mas uma outra coisa também revela que nós estávamos até a vinda do Espiritismo sem essa revelação, né? De que os maus seriam castigados eternamente. E quando a gente lê, estuda a doutrina, como agora, nós temos a revelação de que ninguém está perdido. Todos nós, espíritos em caminho evolutivo, em diferentes graus de estado, todos nós seremos alcançados pela misericórdia do Pai, com certeza. Algum comentário extraoficial da comunicação? Ele fala no começo da comunicação que se apresenta um espírito ao médium, aí ele diz que esse médium está habituado a esse gênero de manifestações. A minha curiosidade há para determinados tipos de médiums espíritos de um gênero. Então, seria assim, esse médium, ele está acostumado a receber espíritos endurecidos, digamos assim. Então, há médiums com especialidades para receber determinados tipos de espírito. Não sei se eu me fiz clara. Com certeza, com certeza. Até um grau de dificuldade, o médium recebe orientadores, né? Os trabalhadores, de um modo geral, né? Sofredores, né? E talvez uma dificuldade um pouco maior de um acompanhante, de um irmão perseguidor, até um certo ponto. Mas quando chega a um grau de dificuldade, o médium ele precisa ter uma preparação maior, né? Então, eu falei lá na gravação que nós lidamos com 2 irmãos por mais de 1 ano, né? No começo, era preciso 3 trabalhadores segurar o médium, que, aliás, era uma mulher, né? Aliás, era uma mulher. E nós segurávamos, e era só 1 segundo de, pode-se dizer, atendimento de vibração só, né? Isso foi muito tempo, muito tempo. Aí o processo foi aumentando o tempo, E a gente pode ver hoje, com mais facilidade em entender, as comunicações através do Carlão. Ele é professor de artes marciais
em 3 modalidades. Então, ele tem um controle do corpo. Total. Eu fico pensando se uma comunicação daquela num médium que não tem esse preparo, o que poderia acontecer? Então, as comunicações através do Carlão é só pedreira, porque ele tem aquela preparação mental, porque o professor de artes marciais tem controle mental e tem controle físico, né? Então, é preciso, sim.